Boa noite. Tem um problema na minha voz com o microfone, então não sei se eu vou precisar usar. Dá para ouvir bem aí no fundo? Beleza, então. Talvez eu não use. Bom. Mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é André, eu trabalho na Juntos Seguros. Até numa reflexão que eu estava com a Flávia semana passada, eu sou agilista, tá? Não é só Scrum Master, porque tem um pouquinho de cada aí no mercado. Então a gente junta um pouquinho de boa prática e vai trabalhando. Bom, estou lá na Junto há 5 meses, mais ou menos. E resolvi vir trazer a reflexão para a galera aí de sprints. Ter ou não ter, eis a questão. Tudo isso começou com... Beleza, sou ágil e trabalho com sprints. Quem que trabalha com sprints aqui? Bastante gente. Então, beleza. Falando de sprints, de acordo lá com o Scrum.org, dentro do sprint você não pode fazer nenhuma alteração que vá causar algum dano ao objetivo do sprint. Senão você vai falhar o teu objetivo, falhou o sprint e vida que segue. Métodos de qualidade não serão reduzidos, isso é óbvio. Qualquer coisa que tem que fazer tem que ter qualidade. E, por último, o escopo deve ser esclarecido e renegociado entre o PO e o time de desenvolvimento ao longo que você vai aprendendo as coisas. Beleza, muito bacana. Então, vamos fazer um sprint aqui, vamos entregar alguma coisa e fazer acontecer. Também dentro do Scrum.org, tem essa frase aqui que ajuda a abrir um pouco mais a reflexão do que eu estou trazendo aqui. Cada sprint pode ser considerado um projeto, com não mais do que 1 mês de horizonte. Até na tradução literal lá do Scrum.org, a palavra pode, ela também serve, lá está escrito may, deve, pode, tradução aí fica a critério de cada um. Mas o grande conceito de você usar sprint é isso, ele pode ser considerado um projeto. Então são pequenas entregas dentro de um universo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, que você pode fazer uma entrega, que nem o Davi estava falando ali, vou fazer, vou entregar, vou colocar em produção e o negócio vai estar rodando. Então beleza, colocou dentro do teu sprint, fez todo o ciclo funcionar, ótimo. Então está lá. Pode ser considerado um projeto. E quem não pensou nisso ainda, pense a respeito. Você tem um ciclo de duração. Tá. O sprint ele é composto com backlog. Quem sabe o que é um backlog? Opa, várias pessoas. Hein? Aí tá bom o negócio. Então. Todo mundo sabe o que é um backlog. Isso aqui é um backlog, né? Beleza. O Scrum ainda fala o que é o backlog. Backlog aqui, se for olhar, cara, uma coleção de requisitos, certo? Requirements. Vamos traduzir isso de N formas. Mas o que é composto esse backlog? Uma lista ordenada de tudo que é conhecido que precisa fazer parte do produto. Beleza? E refinar esse backlog, ele é um ato de adicionar detalhe, estimativa, todas aquelas coisas que a gente trabalha ali dentro de uma sprint. Quem faz refinement session aí, quem trabalha junto para criar backlog? Tem PO aqui? 1, 2, 3. Hã? Os Scrum Master ali, eu vi, galera. Bom. E dentro do Scrum, ele não define como os requirements são coletados. Quando você fala em ter requirements dentro de uma sprint, em nenhum lugar, quando você está falando, entrando lá, você estudou Scrum e começou a ir mais a fundo, esses caras aqui, ele não está escrito lá de como que você vai juntar essas informações. Alguém aqui trabalha com User Story? Acho que uns 30% aí de quem trabalha com sprint diz que trabalha com User Story. Quem aqui trabalha com sprint, Scrum e com User Story junto? User Story não faz parte do Scrum. Não está em lugar nenhum escrito que você precisa usar Story dentro do Scrum. Ponto de reflexão. Beleza, mas eu faço meu sprint, eu coloco minhas User Stories lá e estou fazendo CI/CD, como ele estava falando ali, vamos garantir esse fluxo contínuo aí, eu estou fazendo Stories em produção, chegar em produção no segundo dia da sprint. Estou ralando aqui, meu time está conseguindo produzir, e no segundo dia a gente já está empurrando, fazendo meu DevOps funcionar, está tudo, beleza. Pare. Mas não pare de entregar, gente, não entenda errado. O que eu estou querendo dizer, pare.
Pare de planejar um sprint de uma semana, de um mês, e ficar empurrando as coisas no começo e validando com o usuário. Se você está entregando no teu segundo dia do sprint, por que você precisou planejar uma sprint para entregar? Ah, vou juntar toda essa coleção de coisas aqui, vou entregar minha sprint, meu objetivo foi atingido lá no final. Mas no segundo dia você já tem alguma coisa de produção. Você já validou com o teu usuário, já está entregue. Você está fazendo o teu CI/CD funcionar, então por que você precisou usar sprint? Alguém tem alguma opinião aí? Acho que quando um time está mais maduro, talvez você tenha essa cadência baseada no continuous integration. Mas se é um time meio júnior e você tem alguns problemas de behavior, talvez você não consiga o comprometimento que você, teoricamente, tem de uma maneira forçada e artificial com o sprint. Digamos assim, o sprint também ele obriga você a ter, de uma certa forma, algumas cerimônias, né? Especialmente no final do sprint, fazer perspectiva, coisas desse tipo, para forçar esse tipo de discussão para fazer cada vez melhor. Então, se você deixa de fazer sprint, geralmente você, digamos assim, deixa de lado esse tipo de cerimônias. Tende a deixar. E a outra coisa é que o Scrum pega que você tem um stable no final da sprint. Não necessariamente em produção, você tem que ter um stable, um campo. Algo que eu possa subir em produção a depender do que o PO disser. Então, de repente, no segundo dia você já tem coisa stable, não necessariamente ele é um pacote que já está em produção. Ele vai juntar com outras coisas e no final daquelas 2 semanas, aí sim eu vou ter um pacote que vai ser validado pelo PO, sobe agora, ou sobe daqui a 10 dias, ou sobe quando subir a campanha de marketing, enfim. Então, mas faz sentido a reflexão. Como o Davi falou, falando em DevOps, time to market. Então, beleza. Você tem um sprint lá 2 semanas. Você precisa esperar até o final do sprint, então? Para dizer que o sprint falhou? Não. Para juntar um monte de histórias e mover elas para a produção, para então validar com o teu usuário? Não. Então, se você está fazendo isso, está fazendo um sprint ou está entregando alguma coisa sem usar o sprint? Essa que é a reflexão. Às vezes a gente está puxando o time, vamos colocar lá em produção, gente, vamos testar, vamos validar com o usuário antes da sprint acabar. Então, por que você precisou da sprint? Se você está puxando o teu time para entregar em produção antes da tua sprint acabar, por que você precisou definir um sprint que vai acabar? Nossa sprint acaba na sexta, mas eu já entreguei 2 histórias na quarta-feira. Eu já atingi o objetivo da minha sprint. Mas é isso que eu digo, né? Então, se você tem um sprint, você alcançou o objetivo, você terminou todas as histórias. Então, você aumentou a sua produtividade, estimou menos coisas. Se você está entregando uma parte de uma história, não é o objetivo do teu sprint. É esse o ponto. É composto por uma história. Exatamente. Então, se você está usando histórias, como eu disse lá atrás, user story não faz parte do Scrum. Então, se você tem um sprint, eu coloquei uma user story, aí eu vou trazer um conceito da user story lá que ela tem que ser o conceito invest. Ela tem que ser independente, tem que ser negociável, tem que ter valor, tem que ser testável, estimável, tudo aquilo. Legal, ela é independente. E ela faz parte com alguma outra coisa para no final você ter uma sprint bem planejada e um incremento semanal de produção? Não, você está fazendo pedacinhos ali dentro que são independentes e vão chegar em produção antes. Então, volta a pergunta, por que você precisou fazer uma sprint? Mas eu acho que aqui está partindo da premissa que você precisa esperar terminar a sprint para daí entregar. Eu acho que talvez você não precisa ter essa premissa. Simplesmente, se tem uma coisa para entregar, você entrega. Acabou. Sim. E o ponto é por que você precisou da sprint. Mas a sprint você pode planejar outras coisas. Por exemplo, tem uma coisa que eu preciso para corrigir para amanhã. Eu entrego, acabou. Agora tem mais coisas que eu vou entregar também. Eu continuo o sprint porque tem um objetivo daquela semana. Ou daquelas 2 semanas. Isso aí está quase uma discussão no final ali. Já vamos chegar lá. Mas eu vejo assim, na realidade, o que está sendo colocado aqui é que assim, até aproveitando a conversa sobre DevOps, né? Quando você tem DevOps, você tem um ciclo de feedback, né? Quando você entregou algo, esse algo foi colocado em produção e, teoricamente, você tem que ter um feedback se aquilo está trazendo valor ou não, né? Se você tem uma sprint de 2 semanas e você está entregando a cada 2 dias, e a primeira entrega dos primeiros 2 dias da sprint te dá um feedback de que o resto do planejamento da sprint está errado. Você vai trabalhar com o plano ou não? Então, vamos continuar nesse âmbito. Beleza, então se você está fazendo isso, se você está chegando no teu segundo dia, você validou, já teve um feedback, já atingiu um objetivo, então você não precisa mais de sprint.
Pode ser que sim, pode ser que não. A ideia de trazer isso aqui é um debate mesmo. Para a gente chegar a fazer algumas reflexões. Oi? Você vai continuar com o Kanban, você vai continuar, e não com o sprint. Exatamente, pode ser o caso. Ou pode ser um Kanban com mais alguma outra coisa, porque até como eu falo com o pessoal do Chapter, o pessoal que criou o Scrum não foi estudar Scrum para lançar o Scrum. Eles chegaram, sentiram uma dor e foram lá e criaram o Scrum com base na dor atual. Então, se existe toda essa demanda de CI/CD, vamos fazer entrega contínua, vamos botar em produção, vamos ter o time to market. Então, vamos ajustar um pouco o nosso processo. Talvez porque se a gente está seguindo sprint, a gente está demorando um pouquinho para fazer aquela review com o teu usuário. Você já deixou lá em produção desde terça-feira. E aí na sexta você vai fazer uma review. Está lá em produção, amigo, faz 4 dias. Mas nem era isso que eu queria, amigo. Não funcionou. Ou tá bacana, mas dá uma ajeitadinha aí. Então, dá para melhorar, gente. Dá para fazer um outro processo, dá para tentar de alguma outra forma. Não necessariamente porque está escrito lá no livro do Scrum, você precisa fazer exatamente aquilo. André, mas você não concorda que o DevOps, nesse caso, que eu estou lendo CI/CD, eu estou traduzindo para DevOps, ele acaba turbinando o teu feedback loop? Turbinando o teu feedback? Sim, exatamente. Feedback mais rápido, dá tempo de ter mais discussões sobre os inputs. Esse é o ponto. Você não precisa, às vezes, nem pegar uma pilha de itens que juntos fazem sentido para você ter um objetivo dali no final de 2 semanas. Você pode tratar os itens de forma independente e fazer incrementos cada vez menores e mais enxutos que vão te proporcionar feedbacks ainda mais rápidos e ainda mais construtivos. Eu vou falar um pouco eu acho que uma das decisões que a gente toma, às vezes, em empresas tradicionais, quando a gente está tentando fazer transformação digital, é que a gente não tem uma integração tão grande assim com o cliente, como a gente gostaria de ter um loop de DevOps. A gente não tem esse feedback. Então, o fato de ter uma sprint de 2 semanas é porque eu falo para o cara do business, olha, eu vou te incomodar nesse dia, lá na segunda semana. Te entendo. Entendeu? Então, ele não quer fazer parte do esforço Perfeito. de feedback. Não, acho super válido, até porque o próximo tópico ali que eu vou falar, cara, CI/CD também funciona com sprint. E o ponto que eu estou querendo trazer aqui não é que, não, agora para fazer CI/CD a gente não pode usar sprint. Claro que pode, só que usa o sprint da forma correta. Vamos juntar uma coleção de histórias que juntas elas fazem sentido para o objetivo de sprint. Não vamos pegar uma historinha separada, pega, entrega, deixa ela guardada e vai acumulando para chegar lá e fazer um... Terminei tudo isso aqui, mas faz 4 dias lá que eu estou esperando para te mostrar, amigo. A ideia é, se você não está precisando das 2 semanas, então não precisa usar sprint. Mas se você precisa usar sprint, se você vai juntar o teu stakeholder a cada 2 semanas porque eles não querem ser incomodados diariamente, eles não querem fazer parte da discussão do dia a dia, tudo bem. Mas daí você usa sprint, que é um outro debate, como fazer isso funcionar dentro do sprint. Beleza? Tá, mas como que podemos não ter sprints? Aí volta lá na reflexão que eu falei com o pessoal. Cara. Dá para fazer uma coisa diferente, dá para fazer um bem bolado aqui, uma outra coisa, pegar um Kanban, pegar uma coisinha ali e fazer funcionar. Para que não tenha sprints no final das contas, se não fizer sentido ter sprints. O que a gente precisa? Tá, detalhe, só uma ideia, gente. Não vamos sair daqui assumindo que existe só uma ideia. Não vamos sair daqui assumindo que, vou rasgar o livro do Scrum aqui porque não preciso mais fazer sprint. Não, pelo amor de Deus. Como disse, com base nas dores, as coisas são construídas. Então, talvez seja o momento de a gente repensar algumas coisas. Então tá, o que a gente pode usar para fazer com que você não precise usar uma sprint? Se você consegue já fazer isso, e você precisa organizar o teu time para que ele realmente não use sprints. Primeiro você tem que definir alguns OKRs. Quem sabe o que é OKR? Beleza. Para quem não sabe, são os Key Results, que a gente pode definir um período longo, 3 meses, 4 meses, mas é um objetivo um pouquinho... Vamos supor, por exemplo, você criou um squad. Lá na Junto, por exemplo, a gente usa squad. Tem um gancho ali no que o Davi falou. Foi criado squads, a gente tem uma posição dentro da Junto que fomenta tudo isso, que é o Paulo, o cara que está aqui embaixo. Como que vamos construir isso com squads? Cada squad está alinhado com um produto, um cuida de um portal, outro cuida do portal, outro cuida do back-office, e assim segue a vida. O que a gente precisa definir para esses caras, para eles conseguirem se livrar de sprints, se for o caso? Não dizendo que a gente vai fazer isso lá, mas vai saber. OKRs. Então, são objetivos, Key Results, que a empresa precisa, ou o squad precisa. Supor que eu tenho um squad lá que, vamos estabelecer uma meta para ele. Tem que aumentar o faturamento em 10%. Cara, é um Key Result. Você vai jogar aquilo para o teu time. Aí o teu time vai priorizar uma lista de histórias.
Pode ser história, gente. Pode colocar o nome que quiser. A gente pode chamar de papelzinho na parede. Mas o importante é que todas essas coisas estejam alinhadas. Então, eu tenho um objetivo a ser alcançado, eu vou colocar aquilo priorizado. De forma que no topo da minha fila, eu vou entregar o maior valor em menor tempo possível e possibilitando novas entregas. Sem abrir mão de qualidade e experiência do usuário. Lá dentro da Junto, a gente está desenhando um fluxo que pega justamente essa parte aqui, que foi uma discussão que a gente teve lá. Vamos priorizar, mas puta, não dá para priorizar só negócio, não dá para priorizar só retorno financeiro. Tem que ver o impacto no usuário, tem que ver o impacto técnico. Então, uma coisa que a gente está abordando lá agora, vamos fazer priorização, vamos fazer a 3 mãos. Vamos chamar o PO, vamos chamar o arquiteto, vamos chamar o designer, para ver se aquilo faz sentido para todo mundo. Se vai agregar para o usuário, se vai trazer retorno financeiro para a companhia e se é tecnicamente viável. Não dá para sair tipo, com uma ideia lá. Pô, vou fazer... Quero que uma consulta aqui traga toda a minha base de usuários em 1 minuto. 10 segundos, que seja. Aí você tem uma base de 500 mil usuários. Tecnicamente inviável, mas não, é vontade do business, tem que fazer. Vamos fazer esse 3 mãos, quem sabe a priorização faz um pouco mais sentido. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de uma salada de de metodologias que dá para ajudar a chegar nisso aí também. Beleza, está priorizado. Aí o que a gente pode levar em consideração para abrir mão do sprint? Lead time. Quem ouviu falar de lead time aqui? Galera de Lean, de Kanban, bastante, lead time. Então, oi? O que é o lead time? Tem, como disse, tem várias, assim como metodologia, tem várias formas de você interpretar um tema. Mas uma forma que eu coloquei aqui que eu interpreto é que quanto tempo um item levou desde o tempo em que foi... Que foi criado, não, desculpe, erro de escrita. Em que você considerou ele para ser feito, em que você passou a mão no telefone e ligou para alguém. Amigo, lembra aquele negócio que você falou um dia que a gente precisava colocar na nossa plataforma? Então, vamos debater aquele assunto? Aí você já deu uma expectativa para alguém que você começou a trabalhar nisso. Então, você começa a calcular o tempo que realmente que você gastou desde o momento que você começou a levantar seus requisitos até o tempo que você colocou ali em produção, entregou na mão do teu usuário e falou, cara, tá aqui e vai usar. Esse é o lead time. Alguém quer colocar algum ponto com relação ao lead time? Só estava lendo essa semana sobre o Product Backlog Building e o Fábio Aguiar fala do Product Backlog, que também é uma coisa que vem do livro do Scrum, que é uma lista de desejos, que é tudo aquilo que pode ser pensado no produto, mas ele leva com uma abordagem que até esse Product Backlog ele tem que ser mantido sob controle para não virar um monstro. Sim. E também aquilo que vai ficando para baixo, que ele bota um tempo lá que se aquilo está ali embaixo e não subiu, queima, joga fora, porque vai virar em alguma coisa e em algum outro tempo ele volta. Aí entra nesse ponto aqui. Ó, limpeza de backlog sensacional. Não fez, amigo? Joga fora. Deixa. Ah, mas um dia. Cara, prioriza esse negócio direito. Mas aí que entra essa questão de você trabalhar um item de cada vez. E entrega pequena. O que você pegou, você faz. Quando você começa a juntar coisa uma com a outra, começa a perder link aqui para gerenciar isso, para somar. Vou segurar um pouquinho. Bom. Lead time. Além do lead time, você tem o teu ciclo ali, você pegou a tua história, o teu negocinho para trabalhar, vai calcular o lead time e o tempo que você levou para a produção. Tá, mas puta, tem várias coisas que acontecem dentro do ciclo de DevOps lá, que a gente precisa saber ali dentro. Pô, eu levei um tempo X em tudo. Então a gente quebra isso em cycle time. É o tempo que levou desde o momento que você passou a mão no seu telefone, o teu PO ligou lá para o teu usuário final, falou, cara, vamos debater aquela ideia. Aquilo ali, cara, você pode organizar, colocar no Kanban ali e ficou lá em assessment. Quanto tempo o PO ficou sentado em cima do negócio, desenvolvendo, escrevendo, até ser considerado para produção? Para desenvolver. Você pode calcular isso. Aí depois aquilo entrou em desenvolvimento. Quanto tempo ficou em desenvolvimento? Aí você começa a medir teus gargalos e teu ciclo de DevOps lá começa a funcionar melhor. Ficou travado em desenvolvimento. Ah, ficou travado em QA, porque depois voltou e não conseguiu andar. Beleza, vamos medir pedaço por pedaço, ponto por ponto. Aí você consegue ir ajustando onde que estão suas dores ali, e consegue ir refinando o teu processo até que você consegue dar fluidez para ele. E por último, KPIs. Que acho que aí também dá um peso bacana em cima, que é como medimos o nosso sucesso e quando devemos nos reciclar. É até retrospectivo ali, puxando um pouco do Scrum. Como eu disse, cara, tem boa prática em todas as metodologias. Não tem porque a gente pegar um livro, abrir aquele livro, vou seguir esse cara de cabo a rabo. Não, por isso que eu falei no começo. Agilista, não sou Scrum Master ou whatever. Tipo, beleza.
Vamos trabalhar um pouquinho, pegar boas práticas, que eu acho que está todo mundo fazendo isso hoje em dia. Tem muita metodologia bombando para tudo que é lado e a gente acaba pegando um pouquinho de cada uma. Tem, André, um comentário só que às vezes a gente faz um excelente trabalho fazendo gestão de trabalho, sendo super profissional no ágil, né? Seja usando Scrum, Safe, Kanban, Lean, enfim, e a gente acaba esquecendo da gestão do valor, né? Então não adianta você estar entregando super rápido, entregando o teu backlog certinho, com delivery versus done, 100% alinhado, o teu backlog está saudável, mas no final você não está movendo a agulha lá, o resultado não está mexendo. Teu KPI não está batendo teu KPI, você não tem o OKR bem claro. Você virou uma feature factory, mas uma feature que entrega coisa sem valor. Exatamente. Então, uma reflexão que eu faço com o time, quem é do time lá, sabe? Estão trabalhando que nem os cavalos, mas não sabemos por quê. Exato. Tipo, tá todo mundo trabalhando que nem uns loucos, e aí, mas o que a gente está batendo aqui? Não sei, gente, mas tá todo mundo trabalhando. Então, cara, OKR, KPI, esse tipo de coisa ajuda a gente a ter um norte e, como time, se priorizar, ver o que mais agrega de valor. E essa questão aqui de juntar 3 mãos para fazer essa priorização, cara, você consegue mirar direto nesses KPIs, porque você está levando várias coisas em conta. Bom, como eu disse, um pouquinho de cada. E um pouquinho de cada quer dizer, o que você precisa ter para fazer, para abrir mão do teu sprint, ou para fazer um negócio, o teu fluxo andar ali dentro do teu CI/CD, o teu DevOps funcionar magicamente. Você precisa ter um Kanban devidamente priorizado com o apoio de umas métricas de Safe. Eu vim lá, já trabalhei com Safe com o pessoal lá, cara, tem umas coisas que eu acho super legal. Eu trouxe para reflexão outro dia, só que um Safe um pouquinho abrangente ali, com essa parte dos 3 mãos ali, para levar em consideração de UX, levar em consideração de parte técnica. Você joga isso, você vai ter sempre no topo aquilo que realmente faz sentido. KPIs claras relacionadas às entregas, que vêm de outras metodologias aí, e uma boa e velha retrospectiva sempre que necessário. Mas como que a gente sabe a hora de fazer retrospectiva? No Scrum é fácil, né? Acabou o sprint, gente. Está lá escrito na prova de certificação. Está escrito lá. Que é no momento que acaba, depois da review, você faz a retrospectiva, entra da planning, que é aquele momento ali de você olhar para trás, reciclar as coisas ruins, as coisas boas, dar um pouco de risada, falar abertamente, que nem eu digo, retrospectiva é muito bom, ela tem que ser um ambiente seguro, você pode falar que eu acho que é tudo uma merda, gente. Nada faz sentido e vamos ter que refazer tudo. Fala, gente. Retrospectiva é para isso. E eu acho que a retrospectiva realmente vale a pena. Por isso que está aqui na lista. Um pouco de cada. Aí aqui até coloquei uns exemplos de KPIs, mas óbvio, que nem outro dia de reflexão lá, nada está escrito na pedra, que é uma coisa que a gente fala sempre né, junto, né, Flávio? Nada está escrito na pedra. Vamos escrever de volta. KPIs, eu trouxe aqui, sei lá, uns exemplos que brotou aí durante a semana, na hora de montar. Lead time. Vamos colocar uma métrica aqui que o nosso lead time tem que ser menor do que 5. O que isso quer dizer? Que você tem o teu ticket lá no teu Kanban, se você demorou mais que 5 dias para entregar aquilo, você estourou o teu KPI. E a gente pode atrelar isso para descobrir o momento de fazer a retrospectiva. Se um desses caras aqui tiver vermelho, tem alguma coisa errada. Então a gente faz uma retrospectiva, ajusta e vai embora. Sem precisar daquele momento, a cada 2 semanas, você parar e vamos fazer a retrospectiva. Faz quando é necessário. Porque às vezes teu time está voando, cara. Você para fazer uma retrospectiva, senta lá, e aí? Alguma coisa ruim para reclamar? Não, cara, estamos entregando que nem os loucos, vamos voltar lá e continuar fazendo, que tá bom pra caramba. Fazia sentido ter aquela retrospectiva? Talvez não. Cycle time, pode definir ali, eu quero que meu cycle time não passe mais que 2 dias em desenvolvimento. Beleza, coloca ali. Define isso com o time, junto, todo mundo, conversa. Junta as áreas da empresa, vê o que faz sentido. Coloca esse KPI lá. Esse aqui surgiu também durante a semana, satisfação do time. Não é porque eu estou batendo o lead time de 5, estou batendo o cycle time de 2, que eu estou contente com isso. Às vezes eu estou que nem um retardado aqui trabalhando e, estou exausto, cara. Estou batendo as métricas ali, mas eu estou exausto, eu como desenvolvedor. E uma coisa que eu prezo muito no time é saúde mental da galera. Tipo, cara, você tem que trabalhar em paz. Se está lá que você tem que trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar 8 horas por dia. Mas eu vou dar um gás aqui para entregar o sprint. Não, cara, você está falhando o sprint, tapando só com a peneira. Eu vou trabalhar mais um dia aí para entregar o sprint. Então o sprint já acabou. As horas que você separou aquele sprint já era. Então, está na hora de repensar isso. E o valor. Eu até coloquei aqui pequenininho, mas vou falar um pouco sobre esse cara aqui, que é o WSJF, que eu peguei lá do Safe. Que o WSJF
significa Weighted Shortest Job First. Traduzindo, você vai pesar o teu trabalho e vai pegar o que você consegue entregar mais rápido e de maior valor. Então, ou seja, se você consegue priorizar isso de uma forma bem legal, o teu backlog vai estar sempre no topo com o melhor do melhor do melhor da história que você vai fazer. Aí você coloca isso também. Isso aqui foi só um chute, 3, mas na hora de montar o cálculo lá a gente pode colocar. A gente não vai entregar nenhuma história que tenha valor menor do que X ou menor do que Y, porque a gente já está considerando experiência do usuário, retorno financeiro e arquitetura. Isso está tudo sendo considerado. Então, está tudo lá, gente. Então, quando você fizer uma entrega, ela realmente faz sentido. Coloquei aqui até um pouquinho do que eu juntei para fazer esse como podemos nos livrar dos sprints. É um pouco de Safe, um pouco de Scrum, um pouco de Kanban. Pode até ter um pouco de alguma outra coisa que eu li em algum lugar e não faço ideia de onde veio. Mas a vida é assim. Você está aprendendo todo dia. Não precisa ir lá, às vezes, tirar a certificação e fazer bonitinho para ter domínio do negócio. Você precisa sentir a dor e ver de onde que ela vem e propor uma ideia de como resolver. E essa é uma forma que talvez faça sentido, talvez não faça, como disse, é apenas uma ideia. E um slide surgiu agora há pouco, a hora que o Davi estava falando, que nada disso fizesse sentido se não tivesse um pouquinho mais de simplificação. Quando você fala lá em sprint, backlog e tal, você tem todo o teu backlog, aí você tem o sprint, backlog, aí você tem as colunas do teu backlog, quantas colunas você quiser. Mas quando você vai abrir mão do sprint, tudo isso vai parar num lugar só. Você tem uma fila só de coisas priorizadas e pegando vários aspectos ali. E você consegue resumir dessa forma. Aí, cruza direto com a questão do DevOps. Porque você consegue colocar isso no board também. Por que não colocar? Vamos colocar. Se a gente está considerando a nossa história pronta, em produção, então vamos fazer ela andar todo o ciclo aqui dentro. E dá para fazer isso com ferramenta. Tem ferramenta dá com o pé por aí. E fazer de forma automática, o negócio vai andando e vai funcionando e realmente dá certo. De que forma? Você tem a tua lista lá de to-do. Então, tudo que chegou para o teu PO, pode até dar outro nome, que PO vem de Scrum, dá outro nome. Tudo que ele priorizou lá. Tudo que priorizou não. Tudo que chegou, alguém passou a mão no telefone. Pô, amigo, dá para colocar um botão aqui? Não é só um botão, tá, amigo? Vamos colocar aqui como ideia. Não é só um botão. Hã? É só um botão. Dá para colocar só um botãozinho aqui? Calma lá, então. Vamos falar sobre esse botão. Aí você coloca no teu to-do. Aí beleza. Aí você puxou para o assessment, começa a contar teus KPIs lá, quanto tempo demorou para você levantar todos os requisitos com as 3 mãos lá, com o teu UX, com o teu arquiteto, levando em consideração o que o teu cliente está querendo, quanto tempo você levou para chegar nisso. Aí uma vez que isso está pronto, cara, o topo dessa lista aqui é sempre o que vai entrar para fazer. Não tem segredo. Super simples. Aqui é o topo das ideias, aqui é o topo do que está refinado, já está pronto para fazer. Cara, começou